Queridos, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero meditar junto com vocês neste momento um salmo de número 1. E se você puder, por favor, se inscreva no nosso canal e você aperte o sininho aí, para que quando estiver mais vídeo, vocês estarem atentos aí aos vídeos que serão colocados aqui em nosso canal. Nós iremos meditar no Salmo de número 1, a qual diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto e cujas folhagens não murcham. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, na verdade, o livro dos Salmos são conhecidos como os saltérios. Na verdade, ele quer nos trazer instrução. Dentro deste 150 salmos, nós temos pelo menos 5 livros dentro dele. A gente sabe que o salmo de número 1 ao salmo de número 42 é o primeiro livro. Até o 73 nós temos o segundo livro. Até o salmo 90 nós temos o terceiro livro. Até o salmo 106, o quarto livro. E até o salmo 150 nós temos o quinto livro dos saltérios. E aqui, queridos, na verdade, o que Deus está fazendo, está nos revelando no salmo número 1, com certeza os salmos, eles nos têm instrução. Os salmos vão falar de amor. Você vai encontrar salmo que, na verdade, fala de angústia. Você vai encontrar salmo que fala de ódio. Você vai encontrar salmo que tem diversos tipos de sentimento dentro dos saltérios. E Deus, no salmo de número 1, o que ele está fazendo, na verdade, é dividindo a humanidade em 2 tipos de pessoas. E quando nós temos a percepção e temos a compreensão, queridos, do Salmo de número 1, a gente percebe que os 2 tipos de pessoas estão aqui neste Salmo. A primeira coisa que Deus quer nos mostrar aqui é que existe os 2 tipos de pessoas que têm um tipo de cosmovisão do mundo. Observe o que ele diz aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ora, irmãos, a pergunta que nós temos que fazer é: nós andamos segundo o conselho ou a cosmovisão ou a visão dos ímpios, ou nós andamos segundo o conselho de Deus, que é a palavra de Deus? E é isso que nós, primeiramente, vamos estar abordando aqui neste salmo. Bem-aventurado é a palavra que ele inicia o salmo. Esta palavra significa abençoado, ou feliz, ou mais do que feliz. Lembra de quando Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele está iniciando o Sermão do Monte. Ele começa dizendo, instruindo os seus discípulos, e ele começa a instruí-los dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos. Você percebe aí uma diferença daqueles que, na verdade, têm uma cosmovisão daquilo que Jesus está mostrando, dos bem-aventurados, dos felizes, para aqueles que, na verdade, pensam que são bem-aventurados e não são? Para o mundo,
Quem são as pessoas felizes? São aquelas que vivem alegre. São aquelas pessoas que vivem esbanjando nas iguarias deste mundo. Para Cristo, bem-aventurado são os que choram. Você percebe aí uma contradição? Para o mundo, bem-aventurados são aqueles que trapaceiam os outros. São aqueles que pensam que estão ganhando, mas na verdade estão perdendo. São aqueles, queridos, que na verdade acham que são mais espertos do que o outro. Já Jesus vem e diz: bem-aventurados são os mansos, ou seja, aqueles que têm domínio de si mesmo. Eles não precisam estar trapaceando e nem puxando o tapete de alguém, jamais. Eles são bem-aventurados. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender aqui dos saltérios é que o Salmo ele está fazendo essa divisão de dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas, querido, quando Deus vai falar aqui nos Salmos, ele vai dizer mais ou menos que um é como uma árvore. Pode ver que no versículo 3 ele diz: é como uma árvore plantada junto à corrente de rio. E o outro é como uma palha. Anda, caminha, acha que nada acontece na vida dele, mas no final, naquele grande dia, queridos, é ali que serão separados o trigo do joio, o justo do ímpio. E a diferença aqui do Salmo de número 1 é que Deus está mostrando aquele que é justo para o que é ímpio. Na verdade, aqueles que são escolhidos de Deus para aqueles que na verdade não são. O justo não é no sentido de que o camarada ele é melhor, ele tem uma bondade acima do outro. Não é nada disso. Eles são justos porque crê na pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o justo Salvador. Ele é o advogado fiel e ele é justo, o nosso Senhor. Este Salmo de número 1, observe que a primeira coisa que a gente tem que entender é como nós olhamos para este mundo. Por isso que ele começa com esta frase: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o curso deste mundo. Nós devemos fazer uma pergunta aqui, neste momento, a você. Quem são as pessoas que você recorre para pedir conselho? Quando você está com angústia, quando você está com tribulação, quando você está passando por um grande sofrimento, quem são os teus conselheiros? E aí, dependendo da cosmovisão que você tem, é aonde você vai recorrer. E a diferença aqui, a qual Deus está falando, é essa. É de que ele recorre para aquilo que Deus fala, e o outro recorre para aquilo que o mundo mostra. É daqui, queridos, que nós vamos ter a visão. Cosmovisão é isso, é uma visão de mundo. É assim que nós vamos começar a olhar quem é o próximo. Dependendo da visão que nós temos, se temos uma visão de uma pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele vai olhar para o próximo com o olhar de Deus. Dependendo da visão que nós temos, ele vai olhar para a política, ou com a visão de Deus, ou com a visão dos ímpios. É com este tipo de olhar que a gente vai começar a olhar para a religião, ou com a visão que Deus mostra, ou com a visão, na verdade, que o ímpio de fato enxerga a religião. É neste olhar, queridos, que nós também teremos, dependendo da cosmovisão que nós estamos tendo, que nós vamos estar olhando para a questão da mídia. Ou nós olhamos com esta visão de alguém que na verdade é bem-aventurado, ou de alguém que na verdade é ímpio. Qual é a sua visão diante disso? E é assim que este Salmo de número 1, ele vai fazer esta separação desses dois tipos de pessoa. Que na verdade é considerado como uma árvore plantada
e o outro que é como palha. E ele vai dizer aqui que, na verdade, do versículo 4 em diante, os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então estão aqui, queridos, a divisão da qual Deus está fazendo de dois tipos de pessoa dentro da humanidade. Deus está pegando a humanidade e ele está fazendo essa divisão. Você lembra de quando Jesus esteve na cruz e ali naquela cruz existia dois ladrões, a qual um blasfemava dizendo: tu não diz ser filho de Deus e não salva a ti mesmo? O outro que estava do outro lado diz: tu ainda, na condição que nós estamos aqui na verdade porque nós merecemos, e ainda assim tu não teme a Deus? Ele olha para Jesus Cristo e diz: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para aquele homem como se Jesus estivesse dizendo: hoje ainda, antes das 6 horas da tarde, hoje ainda, tu estarás, sabe aonde? No paraíso comigo. Aqui está a diferença, irmãos, e aqui está a divisão da humanidade. A pergunta que nós temos que fazer é: em qual destas duas situações nós estamos vivendo? Qual é a cosmovisão que nós olhamos para o mundo em que nós vivemos? Como é que você olha para o seu próximo? Como é que você olha? Qual é a cosmovisão que você tem dentro da sua família? Porque dependendo da visão que você tem, dos conselhos que você tem, dos conceitos que você tem, da ideologia que você tem, é que você vai estar olhando a política, você vai estar olhando para o próximo, você está olhando para a sua família, e é assim que você vai estar olhando para a religião, para a política, e isso vai abranger todo um contexto da sua vida. E eu quero encerrar porque ele diz que, na verdade, esses dois tipos de pessoas, um ele ilustra como uma árvore plantada, e o outro ele ilustra como palha. E é aqui, queridos, que está a diferença. O versículo 3 ele diz: ele é como árvore plantada junto a correntes das águas, que o devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas olha o versículo 2 para que a gente venha ter uma compreensão da diferença desses dois tipos de pessoa. O versículo 2 ele diz assim, ó, eu vou ler o versículo 1, que é para a gente entender bem o contexto. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem, irmãos, quando ele é alcançado por Deus, a sua forma de ver o mundo, as pessoas, a sociedade, a política, todo este contexto em que nós vivemos, ele tem agora um conceito diferenciado daquilo que nós olhamos antigamente. Há uma diferença daqueles que olham com essa cosmovisão de Deus para aqueles que olham agora com a visão do ímpio. Na verdade, ele está dizendo aqui que ele tem prazer na lei do Senhor. E é isso que nós temos que nos perguntar: qual é o nosso prazer? O nosso prazer e o nosso coração está colocado aonde? Porque Jesus fala em Mateus capítulo de número 13, principalmente ali na parábola do tesouro, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E aqui, meus irmãos, é que nós temos que compreender aonde nós estamos colocando o nosso coração. Porque Jesus disse que nós não temos, na verdade, que estar granjeando, não é as coisas ou os bens somente deste mundo, colocando o nosso coração, porque vêm os ladrões que roubam, minam, as traças, elas corroem, mas na verdade nós temos que estar adquirindo tesouros do céu. E dependendo da onde estiver o nosso coração,
o nosso prazer, o nosso desejo. E é aí, queridos, que na verdade nós vamos estar sendo diferenciados. No Salmo de número 1, ou nós somos esta árvore, ou nós somos, na verdade, esta palha. Que, como disse Jesus em Mateus 24, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu compará-lo-ei ao homem prudente, aonde passa os ventos, passa os rios, passa as tempestades, bate naquela casa, mas ela não cai, porque ela está firmada aonde? Na rocha. Ela tem prazer em Cristo. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, eu compará-lo-ei ao homem imprudente, o insensato, aonde vem os ventos, vem as ventanias, vai vir os vendavais, bate naquela casa com ímpeto e diz que grande é a queda daquela casa, porque ela estava firmada, sabe aonde? Na areia. Qual é o alicerce da sua vida? Qual é o alicerce a quem nós estamos nos firmando? Dependendo, queridos, do nosso conceito, da onde nós nos firmamos, dependendo da rocha que nós estamos nos firmando, e aí haverá esta separação. E na verdade, Jesus, quando olhava aqueles discípulos com o coração atônito, aflito, ele diz: não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou lhes preparar lugar, mas para onde eu vou, vós sabeis o caminho. E Tomé diz: nós não sabemos para onde o Senhor vai, e nem sabemos o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, este salmo, ele está falando de dois tipos de pessoas. É por isso que o título dele é Os Justos e os Ímpios. E naquele grande dia, quem é você diante de Deus? Em que tu está firmado? Tu está colocando a tua esperança em quem? É na tua força? É no teu poder? É no teu dinheiro? É nos teus bens? Tudo isso passa, queridos. Ou tu estás colocando a tua esperança em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Que Deus em Cristo possa colocar em seu coração firmeza, fé, confiança, para que a gente de fato venha ser um Jó, que ainda que as coisas venham abalar, mas ele está firme na rocha. Que nós possamos ser como José ou como Davi, homens e mulheres que existiram na palavra de Deus, mas e que estavam firmados na rocha. Cristo Jesus é a nossa rocha, querido. Cristo Jesus, na verdade, é quem é a nossa âncora, é quem nos firma. Você possa ficar com essa palavra, que você possa ter a compreensão do Salmo de número 1. Esses dois tipos de pessoas. Quem somos diante de Deus? Daqueles que estamos confiando em Deus ou daqueles que estamos confiando em nossa própria força? Deus abençoe, em nome de Jesus.